O Brasil, por exemplo, ele nasce nação. Ele já nasce no século XIX com autonomia de país, né? Com autonomia política, né? Como nação já. Então, vamos dizer, é uma coisa diferente. Quer dizer, a nação vai trabalhar, quer dizer, as identidades nacionais estão trabalhando em cima de uma complexidade de identidade cultural de séculos e séculos, no padrão europeu, que não é o caso do Novo Mundo, né? Então, vamos dizer, no Brasil, por exemplo, tem o problema da identidade, foi trabalhado primeiramente de um modo muito objetivo pelo romantismo, né? Quer dizer, o movimento romântico, como no mundo inteiro, mas vai atrás de traços culturais, de autoctonia, então tem o negócio do índio, né? O indianismo, José de Alencar, Gonçalves Dias, aquele negócio todo. Existe sempre, então, essa vontade de manifestação, construção explícita de identidade nacional. É a mesma coisa que acontece com o modernismo brasileiro. Não desde o início, mas primeiro você tem um negócio da atualização, né? Atualização, quer dizer, acabar com a academia, aquele negócio todo. Mas, num segundo momento, tem o Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, tem o movimento ANTA, tem o Verde e Amarelo, né? Aí vem Macunaíma, aí vem a antropofagia, quer dizer, essas necessidades de representação explícita de nacionalidade, né? E aí a gente tem, por exemplo, isso continua com os regionalismos, né? Os regionalismos, José Luiz do Rego, vamos dizer que Graciliano Ramos não é exatamente regionalista, né? Mas enfim, às vezes ele é botado no mesmo pote, né? E chega um momento que o que é moderno, o que é vanguarda, diz o seguinte: não, a gente não precisa desse tipo de referência de identidade nacional. A gente se refere ao internacionalismo, aí o internacionalismo da arte concreta, né? E aí que vem o design, né? Então existe sempre vamos dizer, essa alternância entre a busca de uma identidade nacional que explicitamente se diz eu sou identidade nacional e se refere a fatos passados que vão corroborar a construção essa construção, e tem as pessoas que dizem o seguinte: a arte brasileira é arte feita no Brasil, ponto. Não tem que falar de Brasil. A arte feita no Brasil é arte brasileira. Então, design feito no Brasil é design brasileiro. Ele não tem que se botar verde e amarelo, botar pena, botar, entendeu? Semente da Amazônia, né? Mas pode também. Eu até hoje não encontrei nada, nenhum artefato, nenhum documento que eu pudesse colocar nessa gavetinha, a história do design, anterior à década de 1840, 30, por aí, que eu diria que é o início de uma produção industrial de bens de consumo no Brasil, né? Então, assim, por exemplo, se eu fosse pinçar um vestígio mais antigo que eu consigo colocar dentro dessa gavetinha, me parece que seria uma embalagem de cigarro da década de 1840 produzida por uma fábrica Meuron, né? Então, uma fabricação industrial para consumo de um público grande, um público popular, usando estratégias de comunicação visual e embalagem como pontos de apoio de venda e para criar um imaginário. Isso já é um início do que eu considero um pensamento projetual no Brasil. Então eu diria que antes de 1840 não conheço exemplos. Eu não acho que o design começa no século XIX e para trás não interessa. Ao contrário, até a explosão da bandeira brasileira, e vou desde a colônia de 1500 e vou para trás também, descobrir analogias entre a bandeira e as pinturas indígenas. Então, acho que a gente tem que levar em consideração, sim, a produção material toda, né, da humanidade. Mas não cabe muito falar em design, né? A bandeira brasileira foi desenhada em 1889, a atual. Não era um design, embora seja um produto de design, mas não foi pensada como um design, né? Foi até bem pensada e tudo, mas ela não foi um resultado de um processo assim. Foi sim um design, mas um design inconsciente, né? Intuitivo.
Não, que é diferente. O design é uma forma de conscientizar um processo mental que a humanidade sempre processou. Eu acho que há uma grande diferença entre profissão e campo. E eu acho que campo na acepção bourdiana, né? Ou burdesiana. Eu acho que aqui no Brasil há uma confusão tremenda entre campo do design e prática do design. Então, prática do design existe há muito tempo, né? Talvez no Brasil, por exemplo, começo do século XX, por aí, um pouco final do século XIX. E esse livro que eu fiz, né, A Bandeira, todo mundo também se interessa, todo mundo, enfim, acha que foi importante ter feito e tudo, porque eu fiz uma pesquisa bem ampla sobre a bandeira, sobre a história, e na verdade são pelo menos 500 anos de história, né, aquela coisa que eu falei, bem anterior ao design. Não sei, eu acho, pois é, isso que eu, enfim, repetindo, há algum tempo atrás eu diria que as pessoas não estão muito interessadas, mas agora eu acho que não, acho que as pessoas estão interessadas sim, e eu tenho visto assim boas respostas na medida que eu toco nesse assunto, ou, enfim, no caso do livro não foi só tocar no assunto, foi divulgar uma pesquisa bastante extensa e intensa em cima desse tema, né, que é o tema da identidade, enfim, que tem a ver com a história do Brasil, né. E tem tudo a ver com o design também, porque a bandeira é um design, né? Você não pode dizer que a bandeira é arte, né? Como nem é tecnologia, nem nada disso, né? Como outros objetos você pode confundir com outras coisas, né? Mas a bandeira não, acho que é puro design, né? Porque um objeto é um símbolo, né? Feito para ser um símbolo só, né? Em sua essência, né? Mais até do que uma marca, porque uma marca é uma entidade que vai sendo aplicada em várias coisas. A bandeira não, ela é um objeto, né? A Semana de Arte Moderna, dia 22, que a produção de design gráfico é pífia, né? Semana de 22, a Claxon, que era a revista da vanguarda paulista, ela é muito pobre, né? Se você comparar com o que era feito com os mesmos objetivos e tudo, porque a Semana de 22 é muito calcada no futurismo, né? No cubo-futurismo, digamos assim. E se você pega o que os caras estão fazendo, a diferença é enorme. Então, enfim, eu não tenho a resposta para isso não, mas eu acho que tem que se tomar muito cuidado em tentar ver origens muito lá atrás, como se isso fosse legitimar a gente ter um campo de design aqui. Então, ao mesmo tempo, entendeu? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É claro que não foi nos anos 60, mas também isso não quer dizer que a gente tem que forçar a barra para dizer que 1820 tinha. O ensino se estabelece depois de uma demanda, né? Ele também não chega e impõe a coisa. Mas eu diria que tem alguns antecedentes, assim, de industrialização, de industrialistas, mais do que industrialismo. Então, tem gente que encontra isso no Mauá, no Visconde Mauá. Eu acho que tem algumas coisas interessantes, como ideia e como proposição política. O Mauá era um industrialista, ele acreditava na hipótese de que a industrialização seria o fator que impulsionaria o país, tudo isso. Mas eu acho que ele ainda é bastante primitivo, no melhor sentido da palavra, não é primeiro, quase que um enunciador da ideia. Você encontra em Rui Barbosa, você encontra algumas coisas interessantes. Quer dizer, que é a questão de você disciplinar um pouco as artes industriais, de você dar força aos museus de artes e ofícios. Em parte, eu diria com a própria industrialização. Isso não quer dizer que não antes que fizeram, segundo quer dizer proto-design, isso tampouco significa desqualificar as pessoas que antes faziam sem ensino oficial e não institucionalizado esta atividade, não? Isso é injusto. Rui Barbosa tem uma importância nisso, tem uma importância na tentativa do estímulo a esse ensino técnico industrial, tem vários discursos dele relativos exatamente a isso, a formação de uma mão de obra adequada à indústria. E finalmente você tem, na minha opinião, um grande intelectual, que é Roberto Simons, que foi político, era engenheiro, urbanista, industrial,
político, foi senador, e é um grande pensador de uma sociedade burguesa, de uma sociedade capitalista burguesa. Me parece que antes da gente poder ter uma história do design, um consenso sobre essa pergunta que você me fez, que parece simples, quando começa a história do design, antes de a gente poder ter um consenso em relação a isso, a gente primeiro tem que ter uma noção do tamanho do buraco. E o tamanho do buraco a gente só vai ter com a arqueologia industrial. O Roberto Simons, para mim, é o intelectual mais completo disso, de um industrialista. Tá? E ele, então, tem uma coisa que eu acho que é fundamental. Ele fala muito claramente uma coisa. Tudo isso envolve plano. Tudo isso envolve planejamento. E como é que nós podemos pensar em industrialização? Como é que nós podemos pensar nisso se nós não temos elementos que nos permitam planejamento? Então, quando eu digo que ele é um intelectual orgânico, o homem sabe que não basta ter máquinas, não basta ter isso, não basta importar tecnologia. Tem um processo completo que tem que ser feito. E para mim, ele é o cara que compreende perfeitamente tudo isso. Você tem manifestações de design bem anteriores aos anos 60, né? Com, não sei se exatamente origens tão diversas assim como muitas vezes se quer crer, não. Acho que no fundo as origens são, na maioria delas, são europeias, né? Mas não exatamente aquela origem clara, que é na Alemanha, foi Bauhaus, depois foi Ulm, é isso que é design. Não, você tem outras coisas. O mundo do design é mais amplo, muito mais amplo que o setor dos móveis, das luminárias e dos têxteis. Não, e algumas coisas de cerâmica. E isso, Brasil, por exemplo, segundo meu modo de ver, o pouco que conheço da história do design no Brasil, nos anos 80, quando havia fortíssimos escritores de design industrial no Brasil, em São Paulo, o metrô, as máquinas, ferramentas que fizeram para a indústria. Puxa, isso é um fenômeno riquíssimo. A ideia é uma ideia que vem sendo construída, que começa eventualmente com Mauá, passa pelo Rui Barbosa, se torna um pouco mais clara com Simonsen, se cristaliza melhor no tempo do desenvolvimentismo, que é uma palavra ridícula, porque eu nunca vi ninguém que fosse antidesenvolvimentista. Se você for ver, Rui Barbosa defendia isso, né? Nas publicações dele, nos discursos dele, ele defendia de usar o desenho como forma de reprodução de coisas, como forma de controle das coisas, como forma, inclusive, de apropriação do domínio sobre o fazer. Em vez da gente aqui ficar recebendo móveis barrocos e sei lá o que de outros países, a gente fazia os nossos próprios móveis, os nossos próprios acessórios para a vida diária, né? Isso eu acho que foi fundamental. Me parece que para chegar num consenso sobre o que é a história do design, a gente primeiro tem que ter um entendimento da história da indústria, que a gente não tem. O nosso foco é sempre fazer do lado da indústria da melhor forma possível, da melhor aproveitamento de material, com menor custo, com maior qualidade. E isso beneficia, isso se reflete no consumidor. Todas essas coisas se refletem nele. E eu não quero dizer então que seja um sub-alvo, né, o consumidor. Não, é porque prestando o serviço adequado para a indústria, tu está prestigiando, está prestando serviço ao consumidor. Porque você não pode fazer uma coisa pública muito diferente, muito especial, né? Porque corre o risco de alguém gostar, alguém não gostar. Então você tem que fazer uma coisa neutra, mas não pode ser tão neutro que nem os ônibus do Rio agora, que está tudo cinza assim, entendeu? Tão neutro que... Então tem que ter um equilíbrio, né, entre a identidade do objeto e a universalidade do objeto. Né? Você encontrar um ponto de equilíbrio, não pode ser só universal nem super, né, singular, assim, não pode. Tem que ter um ponto de equilíbrio, como em várias questões de design, né? Ponto de equilíbrio entre mais funções e menor preço, entre mais espaço interno e menos espaço externo, etc. E essa identidade e a universalidade também é outra coisa que a gente tem que operar, equilibrar, né?
No caso das coisas públicas, principalmente, mais difícil ainda. Cada vez mais, segundo minha opinião, você precisa se aproximar do para quem, né? Sair do design centrado no objeto para o design centrado no ser humano.